poda neural. É muito importante eu falar isso também para vocês da poda neural, que ocorre nessa parte aqui, né, do cérebro frontal, que é o racional, também conhecido como racional, em que ele diz, poxa, eu não gosto daquela pessoa, mas eu não tenho motivo de atacar aquela pessoa. Então, literalmente, os neurocientistas, né, a neurociência usa esse termo da poda neural. A gente, peraí, vamos entender que evoluímos e eu não preciso atacar para me defender ou simplesmente porque aquela pessoa me traz emoções negativas, né? E a aprendizagem ocorre de forma natural. O crescimento dos dendritos está associado com essa parte da aprendizagem. Claro que leva um certo tempo para que isso ocorra, mas depende de quê? Da prática, repetição. É importante, muito importante, quando a gente fala de educação, a gente possa ter esse entendimento, essa sensibilidade de dizer que é necessário, sim, ter esses momentos em que possamos repetir a importância de ter a revisão, a importância de fixar aquilo que foi falado. Vocês imaginam que eu esteja falando para vocês várias informações aqui e acabou a minha fala, falar, Vitor, agora todo mundo vai fazer uma prova. Opa, peraí, como assim? Né? Não, preciso rever isso. Isso é muito importante, né? A parte da repetição, para que haja, então, essa fixação dessas informações. Quando o indivíduo pratica algo, os dendritos ficam mais grossos, como eu falei para vocês, né? No caso, de forma específica, a bainha de mielina. Eles ficam mais grossos, mais dendritos, mais rápido acontece os sinais sinápticos, mais aprendizagem, ou seja, quanto mais conexões neurais, melhor o processo de aprendizagem. E a aprendizagem baseia-se na memória, porque requer armazenamento de informações. E a memória baseia-se na aprendizagem. Aprender, pessoal, modifica o cérebro. Eu tenho certeza que hoje vocês são as mesmas pessoas que eram há um ano atrás, mesmo passando por essa situação que estamos passando mundialmente da pandemia, né? Eu acho que é um exemplo bem claro, bem recente. Tudo tivemos que aprender a nos adaptarmos, né, às circunstâncias de aulas remotas, aprendizagens virtuais e entre outras coisas. Isso tudo faz modificar o nosso cérebro. Isso tudo, essas novas informações, essas novas experiências trazem essas sinapses. Eu digo para os meus alunos assim, eles falam, professora, eu não sei matemática. Não, tudo bem, eu também não sou, né, muito fã, a minha vida inteira, minha parte é mais linguagem, de preferência a língua inglesa, mas é necessário, o nosso cérebro precisa disso, ele precisa se alimentar. E principalmente os adolescentes falam muito isso, né? Nada, pelo amor de Deus, eu não quero isso, eu não quero aprender. Meu cérebro é preguiçoso. Não existe isso. Eu já repreendo, não existe cérebro preguiçoso. Existe sim uma falta de conexão, uma falta de alimentar, porque o nosso cérebro o tempo inteiro ele nos pede informações, ele quer aprender, mesmo que a gente às vezes esteja cansado. Por exemplo, quantas e quantas vezes, de repente, já aconteceu com vocês de estarem no seu momento de relaxamento corporal, físico, mas o seu cérebro está super trabalhando, né? Quantas e quantas vezes já aconteceu comigo de eu estar deitada, vou dormir. Cérebro, desliga um pouco. Vamos diminuir um pouco aqui as informações. Tive uma ideia, eu tenho que levantar, eu tenho que anotar. Eu tenho que ler sobre isso, eu preciso saber disso, eu preciso buscar isso. Isso é sede do saber, né? O tempo inteiro a gente está nessa busca do aprender, de querer saber coisas novas, de ler coisas novas. Claro que isso requer prática. E é isso que a gente precisa despertar nos nossos aprendentes, nos nossos alunos. É esse desejo deles quererem estar mais
à frente do que eles podem. Claro que dentro da limitação deles, né? Por exemplo, se eu chegar para o meu filho, que sabe tudo de jogos, filho, me explica isso. Nossa, ele vai me falar, vai me dar uma aula sobre o jogo disso, sobre o jogo daquilo, o que acontece. Ali, esse indivíduo, ele também não está aprendendo? Sim, ele também está aprendendo. E isso eu gosto muito de falar porque eu faço isso com os meus filhos. Essa troca de novas experiências, mesmo que eu não esteja entendendo nada, não é uma coisa que me fascina, não é uma coisa que eu goste, mas é importante isso. Tá, agora vamos fazer o seguinte, sobre a sua aula hoje de química. Putz, mãe, é sério? Sim, o que foi falado? A gente vai ver de que forma mais específica o nosso cérebro aprende. De que forma que realmente ele vai guardar esses saberes. A porcentagem de que quanto por cento eu estou ali, sentado, ouvindo, quanto eu estou aprendendo. Quando eu estou lendo, todo momento, em todos os nossos comportamentos e ações, o nosso cérebro ele está, sim, sendo ativado. Sim, estamos aprendendo. Estou vendo uma propaganda de forma aleatória. Eu estou tentando compreender o que aquela mensagem está querendo dizer. Mesmo que você não esteja ali com tanta atenção envolvida naquele processo, né? Então, como diz aqui a Helvas, quanto mais conexões, mais memórias, mais são fortificadas essas informações. E como ele aprende? Bom, entramos então nessa parte mais específica, né? Que talvez é o grande divisor para vocês, talvez agora. Entender um pouco da estrutura, entender que o cérebro ele é importante, sim, para a nossa vida, fazer essa relação do cérebro, sim, para a área da educação, mas e aí? O que ocorre? Como ocorre todo esse processo? Bom, dentre vários fatores que atuam para o aprendizado, há duas estruturas muito importantes para que esse aprendizado aconteça. São as memórias de trabalho, também conhecida como memória curta, e memória de longo prazo. Quando eu comento alguma coisa, assim, geralmente eu falo mais com os adolescentes, né, sobre esses processos. Porque, por incrível que pareça, eles querem saber. Gente, olha só, eu vou falar sobre essa matéria e, às vezes, aquele conteúdo faz alguma menção. Por exemplo, semana retrasada eu estava com a turma de segunda série do ensino médio e eles estavam estudando sobre inteligência artificial. Pronto, foi um gancho para falar de neurociência. E ali ficamos, olha, a gente só produziu 2 páginas, mas o importante é que vocês conseguiram fazer a associação e entender como funciona, né, a inteligência artificial, que nunca vai sobrepor a nossa. Apesar de alguns indivíduos, algumas pessoas falarem que, nossa, o robô é muito mais inteligente do que eu. Não! Quem criou o robô? Então, todos nós temos essa capacidade. Não existe aquela questão ou afirmativa, que para mim é completamente falsa, em dizer que eu não sou capaz de aprender. Todos nós somos capazes de aprender. E dentre esses fatores, as memórias atuam aí de forma muito significativa. Então, como eu disse para vocês, né, lá no córtex frontal, aqui, mesmo, por isso que ele é conhecido como córtex frontal, aqui à frente, localiza a memória de trabalho, ou também conhecida como memória de curto prazo. Porque são elas, na memória de curto prazo, ou memória de trabalho, que estão as informações que temos a consciência nesse momento. Nesse momento, a memória de trabalho de vocês estão, a todo vapor, porque vocês estão recebendo diversas informações